Então, dando continuidade às palestras do mês, o tema Jesus e hoje, Jesus, o médico dos médicos. Para que nós possamos entender as curas realizadas por Jesus, vamos entender um pouquinho mais quem é Jesus. Assim, nós vamos saber por que meios ele agia, que autoridade ele tinha e qual o seu conhecimento sobre as leis imutáveis que regem a criação. Os evangelistas não se preocuparam em realizar um trabalho científico, mas sim mostrar que Jesus era o Messias das Escrituras Sagradas e que tinha realizado coisas maravilhosas. Ele era o enviado de Deus para mostrar aos homens o caminho da libertação de cada um. Ainda hoje fica difícil compreender o que ele fez se levarmos em conta só o conhecimento comum que nós temos. Mas a doutrina espírita nos abriu a possibilidade para uma melhor compreensão da superioridade do Mestre, para entendermos o domínio que ele tinha sobre a matéria, a ponto de transformá-la de acordo com a sua vontade. Os grandes missionários só aparecem no mundo nos momentos mais aflitivos da história. Eles não são deuses que querem se glorificar pela posteridade, mas sim libertadores, que com suas palavras e atos transformam os costumes para que o progresso e a verdade cresçam nas almas. Uns trazem a espada que destrói, que devasta. Outros edificam, e é por isso que para as grandes missões requerem grandes espíritos. Jesus Cristo, o maior de todos, teve a missão mais espinhosa, mais nobre, mais bela. Essa missão começou quando terminou a missão de João Batista, que conclamou o povo para que mudassem os seus costumes, deixassem a má vida, para ouvirem as palavras daquele que viria após ele. E João Batista batizava, ensinando como se arrepender de seus pecados. Ele mesmo dizia que ele os batizava com a água e que depois viria alguém que os batizaria com fogo. Esse alguém é Jesus. E Jesus se apresentou ao povo com o poder a ele conferido por Deus. Mas seu ministério não se limitou à pregação. Estendeu-se na prática da misericórdia e suas curas foram se espalhando. Todos os fatos que os evangelhos relatam e que foram considerados milagres pertencem à ordem dos fenômenos psíquicos, isto é, têm como causa primária as faculdades e atributos da alma. Jesus é um espírito superior, de ordem muito elevada por suas virtudes morais. Está muito acima de nós. Mas essa superioridade vinha de seu espírito, que dominava a matéria que constituía seu corpo físico. Sua alma não se achava presa ao corpo, senão pelos laços estritamente necessários. Ela se achava constantemente desprendida, dando-lhe a dupla vista. A dupla vista é a visão da alma. Pelos sentidos do nosso corpo físico, nós vemos e sentimos as coisas materiais. Pelo sentido espiritual ou psíquico, o espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser. Não há um órgão específico para aquela função. E tudo que se encontra no campo de irradiação do espírito, desse espírito. Entendemos agora que as curas feitas por Jesus nada tinham de sobrenatural ou de milagroso. Elas se processavam através desse fluido que se irradiava de Jesus, e a qualidade deles dava ao Mestre imensa força magnética, acrescida de seu desejo de sempre fazer o bem. Conhecia ele leis que desconhecemos e podia, assim, agir
modificando processos químicos, físicos e biológicos, sem alterar o andamento das leis divinas. Aliviava as criaturas, dando a cada um a oportunidade de corrigir-se e renovar-se através do amor. Então, quando a multidão o rodeava, pedindo socorro para seus males, um halo de luz ou de fluidos fortíssimos o envolvia. E nessas horas, grande poder magnético irradiava-se dele e se espalhava ao seu redor. Muitos se curavam em contato com essa aura poderosa ou tocando simplesmente as suas vestes. Assim, ele vivia cercado de doentes. Paralíticos estendiam-lhe membros mirrados, obtendo socorro. Cegos recuperavam a visão. Ulcerados mostravam-se limpos. Alienados mentais recuperavam o equilíbrio, mas sempre com Jesus, os convidando a movimentar, valorizar suas próprias energias. E esse empenho de Jesus nesse chamamento não é por misticismo, não. E sim por recurso de ajustamento da criatura doente na direção da cura. Reajustou as células enfermas da mulher que há 12 anos sofria com uma hemorragia, mas lhe disse: a tua fé te curou. No meio da multidão que rodeava Jesus nesse dia, estava essa pobre mulher, que já havia esgotado seus recursos em busca de cura. Mas, quando ela ouviu dizer que havia um homem que estava fazendo milagres, curando os enfermos, ela foi até ele, munida da mais ardente fé. E só tocando o manto de Jesus, ela ficou curada. A fé dessa mulher atuou como força atrativa do magnetismo de Jesus. Portanto, nenhum milagre fora das leis naturais. Nós temos, pois, de nos tornar receptivos à cura. Jesus disse que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, que é minúsculo, seríamos capazes de mover montanhas. E quais seriam essas montanhas? Quais poderiam ser essas montanhas? Poderiam ser as nossas doenças, nossas dificuldades, tudo aquilo que nos parece impossível. A fé arrebanha forças divinas que alavancam a cura de doenças muitas vezes renitentes. A fé nos mostra o quanto pode o homem que a tem, ou seja, que tem a vontade de querer e a certeza de que essa vontade se realiza. Foi por isso que essa mulher com hemorragia se curou. Mas o doente que não crê na ação dos remédios, ele é o primeiro a trabalhar contra si mesmo. E as almas vazias continuam a reclamar a parte de felicidade que o mundo lhes deve. Negam tanto que a corrente vitalizante da cura passa por eles, mas permanecem insensíveis, não registram essa corrente. Alguns não se curam por não possuírem fé, e outros por não estarem ainda em condições de livrar-se de seus sofrimentos pela lei do karma. Não dá para curar externamente aquele que não quer curar-se internamente. Mas há o alívio dos sintomas, há a cura definitiva. No primeiro caso, o alívio dos sintomas, lógico, não é propriamente uma cura. Mas esse alívio temporário da manifestação da doença, esse alívio pode ser por pouco tempo, ou ele pode durar toda a encarnação. Porém, a qualquer momento da trajetória, esse espírito volta a adoecer de acordo com as necessidades evolutivas dele. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu os libertarei. O grande médico nos oferece alívio para o cansaço, para o desespero,
E essa trégua nos permite recuperar as forças e continuar a marcha. No caso da cura definitiva, lógico, como diz o nome, é para sempre. O espírito não adoece mais por sua conexão com Deus. Essa é uma palavra-chave. Para aliviar os sintomas, Jesus pode atuar curando em qualquer momento que deseje, pois Ele domina os processos para fazer isso. E poderá fazer essa cura para ser útil ao nosso aprendizado. Quanto à cura definitiva, Ele nos indica o caminho, para que nós, através da nossa vontade e determinação, possamos conscientemente segui-lo e nos libertarmos de mazelas espirituais que nos conduziram ao estado de doença. Adoecer não é uma tendência normal da criatura, mas um fato que se dá devido ao afastamento do ser das leis de Deus que o dirigem. Isso gera em nosso psiquismo uma perturbação que, junto ao arrependimento e às vibrações daqueles a quem prejudicamos, instala em nós desarmonias de longo alcance. Essas são palavras de Emmanuel. Portanto, somos nós os responsáveis. Estudiosos nos dizem que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. A saúde é um objetivo maior do homem a se confundir com a felicidade. Então, evolução, saúde, felicidade passa a ser o objetivo fundamental da encarnação do espírito, e que o cumprimento de tal meta se dá à medida que ele entra e se mantém em sintonia com Deus. Aí então nós avaliamos a extensão, a importância de Jesus em nossas vidas. Ele nos disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Disse também: eu sou o pão da vida. E eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele nos deu todas as dicas. Mas os que seguiam Jesus, os doentes e estropiados, sentiam dores físicas e morais. Nós sabemos hoje que a dor funciona como um sinal de alerta. Algo não vai bem e, portanto, nós temos que alterar a rota. Jesus não visava tirar só a dor física dos enfermos, mas visava sim conscientizá-los a trabalhar as causas para que verdadeiramente se curassem. Ele impunha a sua mão, curava, mas ele dizia: vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aí está outra coisa importante para nós entendermos. Não poderemos dizer que estamos curados desta ou daquela doença e que por isso temos saúde, quando estamos nos referindo apenas ao corpo físico. Todo tratamento terapêutico que não consiga ver no homem um ser integral, conjunto de espírito e matéria, só irá oferecer paliativos, e o homem em breve retorna ao estado de doença. E Jesus sabia disso. Ele era doutor em tudo isso. E Ele quer nos curar por inteiro. Mas nós sabemos receber esse tratamento? Emmanuel nos lembra que quando surge a oportunidade do nosso encontro com o Cristo, colocamos-nos com indiferença diante do chamado à tarefa de renovação. Por que que nós nos comportamos assim? Por que será que a gente faz isso? Talvez pela forma insensata com que pedimos ajuda? Quando Jesus perguntou ao cego de Jericó: o que queres que te faça? A resposta foi: Senhor, quero ver. Ele tinha toda a liberdade para escolher, mas ele escolheu e pediu: Jesus, quero ver. Será que esse não deveria ser o nosso pedido também?
Essa passagem evangélica nos mostra de maneira amorosa que não precisamos pedir muito, mas sim termos compreensão e ver a exata importância de cada momento do nosso processo evolutivo. Observar com amor e justiça as coisas, as pessoas e situações, para que nós possamos sair do labirinto que construímos ao nosso redor. Pedimos ajuda a Jesus. Nós pedimos saúde, pedimos harmonia, pedimos paz, equilíbrio, paciência. Hoje em dia nós pedimos muitas outras coisas também. Mas quando em nossos lares, no nosso trabalho, nas nossas relações de amizade, Ele nos põe companheiros e situações difíceis, Ele está atendendo aos nossos apelos, nós estamos pedindo. O que nós fazemos? Nós nos afligimos, nos revoltamos e muitas vezes abandonamos a luta. Nos afastamos da tarefa que nos elevaria pelo reconhecimento ou agradecimento que não chega. Se ninguém vai nos agradecer, se ninguém vai reconhecer o que eu estou fazendo, eu não vou fazer. Na verdade, o que nós gostaríamos mesmo, grande parte de nós, é que Jesus transformasse imediatamente as nossas aflições e ponto final. Em todas as curas que o Mestre realizou, há uma constante que pode ser observada, seja no cego de Jericó, na mão ressequida do paralítico que se fez sã, é que Ele não lhes deu nada de material, mas sim lhes devolveu os instrumentos para o trabalho de crescimento. Não basta, portanto, o interesse para a recomposição do corpo físico. Acima de tudo, nós necessitamos da cura do espírito. E foi isso que Ele veio nos oferecer. Lia em nós, sabia de nossa trajetória espiritual e o que podia ser feito por nós, mediante o caminho que já havíamos percorrido. Ele sabia dos nossos merecimentos. Em muitas passagens do Evangelho, a gente lê: e Jesus, conhecendo-lhe os pensamentos. E nós pensando que os nossos pensamentos estão bem ocultos dentro de nós, ninguém vê, né? A gente está enganada, tá? Nós temos um espelho que, para quem tem essa capacidade, lê em nós. Então vamos pedir para que seja só Jesus lendo os nossos pensamentos. Havia um paralítico que ficava junto a um tanque com água em Jerusalém. Na época de Jesus, lógico. Esses reservatórios eram utilizados pelos romanos como viveiro de peixe. E mais tarde eles foram destinados ao banho comum da população. Essa piscina ficava perto do templo e suas águas pareciam ter propriedades curativas. Em certas épocas, a água da fonte que abastecia essa piscina jorrava com força e se agitava. Quem estivesse nela era candidato à cura. Os judeus acreditavam que um anjo vinha e agitava essas águas. E por isso ela adquiria essas propriedades curativas. Então, lá, se acercando dessa fonte, estava o nosso paralítico, na mesma espera, ser curado. Mas quando as águas se agitavam, ele não andava, como é que ele ia chegar até lá, né? Chamar para alguém, pedir para alguém levar ele, e esquece. Naquela confusão, era cada um por si, cada um queria entrar na piscina antes que a água ficasse calma de novo. E foi assim que Jesus o encontrou. Foi assim que Jesus viu nele que ele estava há longo tempo, dizem que há mais de 30 anos, dentro dele, desse paralítico, ele estava trabalhando pelo sofrimento a reforma dele interior, a reforma do espírito. Jesus se aproximou e perguntou: queres ficar são? Mas ao invés de responder sim, esse nosso paralítico desfiou um rosário de lamentação. Como é que eu vou ficar são se eu não posso chegar lá na água, se ninguém me leva, se ninguém me ajuda? Jesus não falou uma palavra sequer sobre essas reclamações.
ele mudou de assunto. Simplesmente, ele apresentou ao enfermo um roteiro de cura. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Quem é que ia desobedecer, não? Levantar é sair do chão do vitimismo e da reclamação. É aprender a mensagem que a enfermidade trouxe. Tomar a cama é assumir o controle da doença e não ser controlado por ela. É assumir a própria cura. Andar é o convite que Jesus nos faz para seguirmos adiante, ajustando, fazendo as mudanças necessárias. O paralítico transferia a responsabilidade de sua cura às pessoas que não o levaram ao tanque. E Jesus indica a terapia para ele: ação. A terapia é individual. Cada um deve fazer a sua parte. Naquela época não era permitido pelas leis judaicas fazer trabalho aos sábados. E esse nosso paralítico, depois de ouvir Jesus falar: levanta, pega a tua cama e anda, ele fez isso daí, né? Ele levantou e saiu andando com a cama. E ele foi interrogado por aqueles que vigiavam as leis judaicas serem cumpridas. E ele falou assim: não, né? Foi aquele homem lá que falou para eu fazer isso daí. Quando ele se virou para apontar Jesus, Jesus já tinha se misturado na multidão e ele não conhecia Jesus, ele não sabia que aquele homem era Jesus. Tempo depois, no templo, Jesus e ele se encontram. E Jesus fala: eis que estás são. Como dizendo, você continua bom, né? Está andando. Não peques mais para que não te aconteça algo pior. E quando esse homem, saindo do templo, dizendo aos judeus que Jesus o havia curado, a cura se completou. Ele estava modificado, vivendo os ensinamentos do Mestre, rompendo assim a conexão com os erros, vivendo o amor. Qualquer um de nós pode realizar as curas que Jesus realizou? Nós sabemos que o nosso caminho é longo, né? Muito longo. Mas nós temos essas palavras dele. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará as obras que faço e as fará maiores. Então, ao invés de perguntar se nós conseguiremos, vamos nos levantar, pegar nossa cama e andar. Jesus é o nosso modelo de redenção. Ele poderia vir até nós como quisesse, mas ele veio humilde, nos ensinando que esse é o fator básico de atitudes nobres. Sua missão mostrou que o reino que divulgava não era dos poderes materiais, e sim o reino que estava ao alcance de todos que vivenciasse o amor como ele, pois o amor liberta, o amor realiza maravilhas. Ele era terapeuta, porque acima de tudo, ele era educador. Como Alzira nos disse na segunda passada: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Como mestre, ele exemplificou tudo o que ensinou. Ele não foi pego em contradição em momento algum. Ele perdoou quando caluniado, ele amou quando odiado. Valorizou as conquistas do espírito imortal e não as conquistas do mundo. Ele curou os corpos e colocou os espíritos no caminho da cura definitiva. Vinde a mim, é Ele nos convidando e batendo as portas do nosso coração. Queres ficar curado? É a pergunta que Ele nos faz. Que a nossa resposta possa ser um sonoro sim. E que através dos séculos nós possamos estar com Ele. Por isso todos nós dizemos: obrigada, Jesus. Obrigada, mestre. Obrigada, amigo. Obrigada, irmão. Muito obrigada.